A paz de Deus, ou a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, em todos vós, não é? Hoje estou aqui com vocês para tentar conversar um pouco sobre relativamente a um assunto bastante delicado, que tem a ver com a reencarnação, encarnação, a vida pós-morte, não é? No sentido espiritual, a chamada salvação da alma, ou a condenação dela mesma. E outro assunto bastante delicado que mexe muito com a cabeça das pessoas, que tem a ver com predestinação, predestinados. Existe predestinados? Não existe? Como fica o restante da humanidade que não é predestinada? Se existem predestinados, então quer dizer que tudo o que está acontecendo na face da Terra já foi escrito. E se tudo foi escrito, então como ficam aqueles que chegam pela primeira vez ao conhecimento da verdade, da fé em Jesus Cristo, neste caso, porque é sobre este assunto que eu falo? Quem sou eu? Sou um predestinado? Ou sou simplesmente aquele cujo Senhor disse: ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura, quem crê será salvo e quem não crer em si já está condenado? O batismo, neste caso, vamos começar pelo batismo, ok? O batismo salva alguém? O simples facto de a gente se batizar salva alguém? Vamos pontuar aqui. O Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda a criatura, quem crer. Então o ponto alto é a coragem de ir pelo mundo e falar do Evangelho, de Nosso Senhor Jesus Cristo, das obras, do amor, da perseverança, da caridade e dos dons de Deus. E confiar plenamente que Jesus Cristo é o nosso intercessor, nosso advogado, que Jesus Cristo é quem nos dará essa capacidade de podermos alcançar o céu, porque Ele disse para os discípulos: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também, porque eu vou para casa, vou para meu Pai e prepararei uma morada para todos vós. Isto é a promessa. É nisso que se reside a fé. A fé, como está escrito, é o firme fundamento das coisas que não se vêem, mas que se esperam. Eu, apesar de não ver, eu tenho fé e eu espero. Espero em quê? Que todo este sacrifício, espiritualmente falando, quando eu falo sacrifício, toda esta minha luta para me autodeterminar e dizer: eu sou cristão, quando eu nego-me a mim mesmo e aceito o Evangelho. Então o ponto mais alto, antes do batismo, é a conversão. A conversão leva o homem a se batizar. Na hora que o homem começa a aceitar realmente a Cristo, entender as coisas do Espírito Santo, ele se batiza. E não podemos negar o batismo a estes, porque assim como foi com Cornélio, com a família romana, não é? Os primeiros não-judeus a serem batizados, não é? Ainda disse, Pedro disse: poderemos nós negar o batismo a estes, quando estes foram selados com o selo do Espírito Santo, a manifestação de evidência de novas línguas e a glória de Deus. Até o próprio anjo apareceu a Cornélio e depois apareceu a Pedro, e ele foi lá, falou, e toda a família e amigos se converteram e batizaram. Com certeza saiu. Então, aqui ficou o ponto. E o que é realmente a predestinação, os predestinados? É algo que é bastante controverso, problemático, e que a grande maioria das pessoas não consegue entender ou não consegue aceitar, e fica difícil às vezes até de explicar. No primeiro capítulo de João, quando fala no início era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo fez carne e habitou entre os homens. Depois diz que veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam foram chamados filhos de Deus. Aí depois tem uma ponte aí, algo muito profundo, que é relativamente a este assunto. Diz: os tais que nasceram pela vontade da carne
nem da vontade do sangue, nem da vontade de varão, mas sim nasceram pela vontade de Deus. Esse ponto aqui é o que mexe com a cabeça das pessoas, quando diz que nasceram pela vontade de Deus e não pela vontade do varão, nem da carne, nem do sangue. E nesse ponto aqui nós podemos analisar que realmente há um chamado predestinação, predestinados, os predestinados à salvação. Porque fomos chamados por Cristo ao Evangelho. Jesus Cristo ainda afirma, vocês não vieram a mim porque quiseram, mas eu vos escolhi. Quando alguém diz assim, por exemplo, algum pastor, não desfazendo eles, não é? E alguém que vai e anuncia o Evangelho e diz assim, você aceita Cristo? A questão não é de se tratar de aceitar Cristo. A questão é saber se Jesus Cristo nos aceita. Como ele disse, fui eu quem vos escolhi. O verdadeiro cristão, ele acredita realmente que ele não está ali por um acaso. Então podemos dizer que é predestinação, que ele é predestinado, desculpem. Complicado, não é? Mas analisemos, Jesus Cristo ele mesmo diz, nenhum de vocês veio a mim porque quis, mas porque eu vos escolhi. Então sabemos que nós somos escolhidos, somos destinados para esta grandiosa obra. Então existem os que nasceram para a salvação e os que nasceram para ser condenados. Está escrito, todos aqueles que estão modestos, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição, da condenação. Isso já vinha escrito nos Salmos, e os antigos profetas já falavam da vinda de Cristo e já falavam da chamada traição de um dos traidores, das 30 moedas, e que nesse caso tem a ver com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi predestinado para a condenação. Está uma parte que diz, melhor fora que não tivesse nascido. Bom, eu deixo assim aberto, deixo para cada um pensar e meditar sobre este assunto, relativamente a este assunto, aos predestinados, escolhidos por Deus a dedo para uma grandiosa obra na Terra. O Senhor Jesus deixou um ponto aqui bastante interessante que eu preciso deixar aqui meio como algo para se pensar. Ele falou para os discípulos e disse, falando sobre os finais dos tempos, o que iria acontecer com a humanidade. Ele diz, será que quando eu vier voltar numa nuvem de glória com os seus anjos arrebatando a sua igreja, eu acharei fé na terra? Aquele que é mais sábio do que o próprio rei Salomão e os demais que todos aqueles que viveram na face da terra, que é Jesus Cristo, que ele é o próprio Deus, Filho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não só. Ele interroga a própria humanidade, ou aqueles que estão com eles, a humanidade em geral, os discípulos e os demais, e diz, será que acharei fé na terra? Se ele mesmo, sendo Filho de Deus, ou sendo Deus, se debate perante este assunto e fala sobre este assunto, com certeza ele sabia o que estava dizendo. E para nós mexe um pouco a nossa cabeça quando realmente fazemos esta reflexão. Será que realmente estamos preparados? Será que o que está para acontecer na face da Terra, ou o que está acontecendo na face da Terra, essas grandes perseguições, essas grandes invasões, essas grandes dissecações, dissecar, ou como é que se diz? Mas assim, né? Face ao cristianismo, essa proibição até de anunciar o Evangelho nas ruas, de ter uma Bíblia, de orar. Estamos falando. Porque vocês analisem, quem é mais perseguido na face da terra? Judeus e cristãos. Por que existe tanto um interesse de exterminar os judeus? Os judeus sendo uma minoria na face da terra das minorias, porque eles são. A nação de Israel é pequena comparada às outras nações do mundo inteiro. Analisemos Portugal. Portugal, no tempo dos descobrimentos, entrou no Brasil, descobriu. Temos uma nação grandiosíssima como o Brasil que fala a língua portuguesa. Milhões e milhões de pessoas falam a língua portuguesa e professam a fé cristã.
Temos Angola, temos Moçambique, temos Guiné, temos São Tomé e Príncipe, temos Timor, temos Macau. Macau já nem tanto, né? Mas temos vários lugares, alguns lugares da Índia também, que falam língua portuguesa. O inglês da mesma forma, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na África do Sul, um monte de lugares aí. Índia também fala um pouco de inglês. Bom, mas Espanha também, e França também, mas e os judeus? A minoria que é mais perseguida. Falam que eles são imperialistas, capitalistas e terroristas, perseguidores, mas na verdade, eles são uma minoria das minorias. E quando alguém como de esquerda, por exemplo, tenta criar uma política face àqueles que são dominados, àqueles que são minorias, eles mesmo perseguem os judeus, neste caso, sendo eles a mais pequena parcela das minorias. Vocês já analisaram que ao longo da história da humanidade sempre os judeus foram perseguidos? E quando a história está para mudar da humanidade, de um ciclo para o outro, de um império para o outro, o primeiro ponto que acontece é a perseguição aos judeus. Isso aí é um alerta. E o que é que vocês dizem? O que é que tem a ver com predestinados? O que é que tem a ver com reencarnação ou encarnação? Tem tudo a ver. Quando se persegue algo como os cristãos ou algo como os judeus, por que se persegue tanto os cristãos? Se muitos afirmam que Jesus Cristo era apenas um homem, simples homem, nada mais do que um homem, um profeta, apenas um homem cheio de boas ideias, um chamado revolucionário, como eles falam, mas que nunca levantou o dedo contra ninguém, apenas acusou, desmascarando e chamando de hipócritas, etc. Mas continua esse grande processo que é a da perseguição. Então eu acredito que a predestinação tem muito a ver com isso, aqueles que realmente estão predestinados a se sacrificar, espiritualmente falando, pela fé, como João Batista que disse, né? O meu tempo acabou, agora é o tempo de Cristo. Tudo aquilo que eu tinha para fazer, eu fiz. Tudo aquilo que eu tinha para falar, eu falei. Ele não se considerou nem profeta nem nada. Ele disse, eu não sou ninguém, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Mas todo mundo tinha ele como profeta. Os muçulmanos têm ele como profeta. Os judeus, apesar de tudo, veem ele como um profeta. E os cristãos têm ele como um dos maiores profetas, ou o último dos grandes profetas. Jesus Cristo é profeta? Claro que ele era profeta. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele mesmo é o Espírito da própria profecia. Ele é o próprio cumprimento da própria profecia. Toda a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o tempo presente, se resume a ele. Ele foi o único realmente que foi predestinado para tudo aquilo e é o que nos faz tornar também predestinados à salvação. E essa predestinação é chamado também a conversão, neste caso. Se você crer, realmente crer, e for batizado, você será salvo. Então você imediatamente passa a ser predestinado. A predestinação começa aí, quando alguém assume um compromisso de se desfazer do velho homem Adão para aceitar o novo homem, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, Verbo. Então nós adquirimos uma nova natureza, que é a natureza espiritual, uma nova mente espiritual, que é Cristo, e uma nova forma de estar na vida, que é Jesus Cristo. E por isso que nós somos perseguidos, porque também Jesus Cristo advertiu sobre isso. O Apocalipse advertiu sobre isso. Toda a palavra de Deus advertiu sobre isso. Daniel, no último capítulo 12 de Daniel, ela diz sobre os finais dos tempos, a grande perseguição. E estamos vivendo isso porque nós sabemos que nunca em tanto tempo de história da humanidade, a ciência, como de há 50 anos, vamos pôr 50, 100 anos, mas podemos pôr 50 anos para cá, a ciência se multiplicou de tal forma que está chegando ao ponto mais alto. A inteligência chamada artificial levou o homem a um ponto tão alto da sua ciência,
Mas também diz, mas os entendidos, os sábios, os entendidos e os que muito ensinam resplandecerão como a luz do firmamento. Essa é a grande preocupação minha e preocupação de todo aquele que crê em Deus. Não basta dizer que é pastor, não basta somente pegar na palavra de Deus, ler e tentar pregar esse evangelho. É necessário entender a profundidade de tudo aquilo que você fala. E tudo aquilo que você fala, não se trata que você fala por si mesmo, mas porque o Espírito Santo ilumina para falar aos outros. Falando através da verdade. E agora eu me pergunto, está disposto a sofrer pela verdade? Você realmente é cristão? Você realmente é judeu? Porque não existe povo na face da terra que sofra tanto como os judeus e cristãos. Por isso que fazem questão de persegui-los. A África está acontecendo, milhares estão sendo perseguidos. Na própria Europa, no mundo, o mundo globalizado, essa chamada globalização de esquerda é tudo uma farsa. Porque a globalização não começou com a esquerda, a globalização realmente ela começou com a direita. Quando os primeiros navegadores como Cristóvão Colombo, como é que ele se chama, Vasco da Gama e tantos outros, determinaram-se a juntar os povos e as nações através de culturas e também de comércios. Então tudo tem a ver com comércio. E é o chamado depois no finais de 2000 no finais do século XIX, né, do século XX, o chamado sonho americano, o chamado imperialismo ao capitalismo. Mas ninguém vive sem o capitalismo, ninguém vive sem o imperialismo. O imperialismo, que é o imperialismo mesmo? O imperialismo é uma palavra que já está fora de moda, mas que aqueles que são, ou que têm falta de cultura, de entendimento, buscam palavras antigas para tentar manipular, a caracterizar e destruir a chamada democracia. Porque eles não entendem o que é essa democracia. Apoiam, por exemplo, a esquerda apoia a Irmandade Muçulmana. Mas, no fundo, a Irmandade Muçulmana odeia eles. Em 1975 para 78, sei lá, no Irã, por exemplo, se anexaram os comunistas com os iranianos, os da Ayatollah, Khomeini e Ayatollah. Foi tudo muito bonito. Começou tudo em França, né? Khomeini e Ayatollah estavam em Paris. Começou a... Por isso que hoje em dia nós vemos que a França está a um ponto alto, ao ponto de quererem até acabar com a língua francesa e colocarem a língua árabe neste caso, porque é egípcio, sei lá. Para que isso? É tipo uma torre de Babel, construir uma torre de Babel para impor, para que depois, a partir dali, o Ocidente tome uma só língua. Isso vai dar mal, vai acabar mal, porque já quem queria então construir a torre de Babel para defrontar a Deus acabou mal. Bom, e nós vemos as coisas como elas estão. Este vídeo está se tornando um pouco extenso, por isso eu vou parar por aqui e para nós depois meditarmos um pouco mais sobre outros assuntos, tá bom? Faça a reencarnação, depois nós vamos falar mais para a frente, ok? Mas predestinação, sim, eu acredito na predestinação, mas não da forma que os homens acreditam. A predestinação é dada àqueles que negam a natureza antiga do antigo Adão do pecado e aceitam Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo, você passa a ser predestinado. Jesus tem um compromisso com a sua alma para a salvação. Os predestinados são os escolhidos por Deus quando eles fazem uma boa escolha. Caráter. O bom caráter e o mau caráter. Boas ideias e as más ideias. Não precisa de ser crente, não precisa de ser cristão, não precisa ser judeu, não precisa de outra denominação para acreditar que fazer o bem é bom para todos e fazer o mal se prejudica a si mesmo e prejudica os outros. Que Deus abençoe e continue sendo um bom cristão. Deus abençoe a humanidade e todos nós. Amém.